escolhi tratar de direito, de aparato penal, na verdade, nessa fala, por se tratar de um evento que estimula a gente a pensar sobre transformações do mapa político no século XXI, e acho que, como ficou bem claro na nossa mesa, né, a gente tem alguns extremismos, né, com mais caixa de ressonância do que outros, né, e o que eu pretendo tratar aqui é para gente que estuda, no meu caso, né, violência ou segurança internacional desde uma perspectiva crítica, o que a gente vê muitas vezes é que a gente tem o vocabulário da execução extrajudicial, né? E faz um tempo já que eu venho me debruçando sobre diversos estudos de uma área chamada criminologia crítica, que na verdade é um conjunto de estudos transdisciplinares que vai beber nas ciências sociais, principalmente, né, uma perspectiva que busca, diferentemente do direito que tem, o direito penal que tem o objeto de estudo, o delinquente, né, aquele que transgride, né, e se debruçam, em contraste com isso, sobre o aparato que produz determinadas concepções de conduta social desviante, né? Então, o que a gente aprende logo no primeiro contato com esses estudos de criminologia crítica é que muito dessa violência que a gente vê sendo distribuída por meio do direito ocorre em cumplicidade com o Estado de Direito e não contra ele, né? E é por isso, talvez, que a gente tenha uma preservação, né, de lógicas de distribuição da violência no nosso Estado de Direito, que, como também apareceu aqui, são historicamente duradouras, né? Eu comecei a me interessar por transformações históricas, ou pensar transformações históricas do Código Penal, principalmente entendendo que o Código Penal, se a gente for na res do chão da palavra, né, ele poderia ser interpretado, então, longe do juridiquês, né, ele poderia ser interpretado como a cristalização, num contexto histórico específico, de um conjunto de entendimentos de condutas sociais vistas como eu ia falar delirantes, mas desviantes, perdão. Então, o Código Penal, no contexto republicano do século XIX, vai entender determinadas condutas sociais como de especial periculosidade. No início do século XX, isso se transforma por meio de reforma desses códigos penais. Então, eu comecei a me interessar por esse motivo, né? Mas, ao mesmo tempo, como uma estudiosa, né, do processo de pós-conflito na Colômbia, né, ou a gente poderia dizer o processo de pacificação social na Colômbia, eu, com muita frequência, né, tropecei, né, na história desse Código Penal, e por conta dessa disposição já em pensar esses processos, eu falei, então deixa eu ver o que está acontecendo, né, em períodos históricos entendidos como críticos em termos de violência na Colômbia, como é que o Código Penal estava sendo entendido, né? E aí me deparei com um estudo muito importante de um cara da criminologia crítica que se chama Iván Orozco Abad, que publica um texto sobre o tipo penal terrorismo e como ele veio a ser incorporado como resultado de uma reforma do Código Penal na Colômbia, cravada aí no ano de 1980, não na década, essa diferenciação importa, não na década de 1980, mas no ano de 1980, então, ela é concluída. Então, a incorporação desse tipo penal, terrorismo, ela veio anos depois, para quem viu Narcos, ou para quem acompanha um pouco da discussão sobre narcotráfico na Colômbia, né, sabe que nesse contexto a gente estava testemunhando, aqueles que viveram nesse ano, nessa década, a emergência e fortalecimento em termos de poder de fogo dos cartéis de Medellín e Cali, no que na história colombiana é conhecido como Guerra Sucia, né? Nesse contexto específico que um Código Penal que já desfrutava de um tipo penal terrorismo passa a se apropriar desse tipo penal, né, para fins de pensar o que hoje já se cristalizou no nosso vocabulário na América Latina, no hemisfério de modo mais amplo, como narcoterrorismo, né? Agora, o que é curioso é que, estudando, né, as obras do Iván Orozco Abad, na verdade é que ele teve todo um mergulho, né, na microscopia desse processo de reforma do Código Penal de 80, é que a reforma do Código Penal de 80 entende como plausível e útil que se incorporasse um tipo penal terrorista, não por conta do que viria a ser, o que seria um exercício futurístico, né? Os cartéis nem existiam com a força que eles existiam anos depois, mas porque a paisagem social colombiana estava sendo marcada por uma profusão de greves e por uma profusão de protestos estudantis,
né? Então vejam que aí a gente tem um traço muito importante do tipo penal terrorismo, como a gente já conhece estudando 11 de setembro, etc., que é a plasticidade com que o vocabulário do terrorismo pode se adaptar a diferentes conjunturas, como foi o caso da Colômbia, né? Mas não é só isso que me interessa para trazer aqui hoje para vocês uma discussão sobre a incorporação do tipo penal terrorismo, ou seja, a sua plasticidade. Mas talvez até mais do que isso, é porque quanto mais eu me debruço sobre isso, eu vejo que contextos históricos específicos em que esse tipo penal foi entendido como útil para fins de controle social, foram também contextos históricos marcados por uma reivindicação de uma conduta social entendida como especialmente perigosa, particularmente perigosa, né? Então a gente vai ter nas nossas ditaduras, no Cone Sul e outros países da América do Sul, né, a incorporação do tipo terrorista, né, justamente para pensar a subversão, né, que tomava forma ou em algumas guerrilhas ou a própria confrontação articulada em outras geometrias, né? A gente tem, no contexto da redemocratização, o entendimento, apesar de uma redemocratização, de que era útil manter, né, por meio de leis antiterroristas que foram promulgadas durante a década de 80 em muitos processos, né, de desmantelamento de uma estrutura de violência, né, que caracterizou as ditaduras cívico-militares. Então, me parece fundamental que a gente olhe para essa circulação privilegiada do tipo penal terrorista, justamente porque me parece ser uma válvula de autorização e legitimação do uso da violência, né, que passa a ser entendida como parte, né, inescapável do Código Penal de uma sucessão, de uma constelação de países no nosso hemisfério, né, e como isso ajuda a pensar também alguns processos de deslegitimação de radicalismos. Bom, agora, embora o meu contato com o tipo penal terrorista tenha surgido, né, a partir desse contato inicial com a Colômbia não inventa o tipo penal terrorismo. Na verdade, o que eu quero trazer aqui é parte de uma pesquisa que ainda está em fase de iniciação, mas é no âmbito transnacional, né, que essa categoria ela é gestada, principalmente a partir da década de 60, se vocês quiserem na parte de discussão. Eu tô com slides? Tô. Pode colocar o próximo, por favor, Bárbara. Principalmente a partir da década de 60, no encontro de um conjunto de saberes, ou a gente poderia chamar, né, profissionais tecnocratas, né, profissionais que derivam a sua autoridade para falar sobre determinado tema, porque produzem um conhecimento especializado sobre esse tema, né? Então, parte desse circuito transnacional penal, que eu quero chamar a atenção aqui, né, é de um lado, marcado por um diagnóstico de causas, condutas características, profilaxias e meios de combate de um tipo de delinquente, né, que se entendia como especialmente preocupante, que é o objeto de trabalho dos criminólogos. Além disso, compõe esse circuito, né, um imperativo de constante atualização de categorias de condutas sociais desviantes por parte dos penalistas, os profissionais do direito penal. Também compõe esse circuito a busca por desenhos arquitetônicos e mecanismos disciplinares que pudessem contribuir para o aperfeiçoamento dos efeitos do aparato carcerário, das prisões, né, sobre esses sujeitos desviantes especialmente perigosos. E a articulação de operativos e ou unidades de elite, né, de forças policiais, e a gente poderia até dizer militares, mas enfim, vamos nos ater hoje à polícia aqui nessa apresentação. Se vocês quiserem voltar para a parte dos militares, eu topo. Mas enfim, tendo em vista a reivindicação também de uma especial periculosidade terrorista, e por isso é necessário ter operativos policiais e um poder de fogo especializado da polícia para fazer essa confrontação. Então, o que a gente vê, olhando essa trajetória, né, de um circuito transnacional penal que existe no hemisfério, deve existir, certamente existe na Europa, na verdade, italianos e franceses constituíram os principais pontos de inspiração para muitos desses criminólogos, penalistas e etc. Mas hoje eu queria me ater aqui com vocês nessa circulação do tipo penal terrorista no hemisfério, né? Então, o terrorismo ele acaba sendo a versão mais recente de uma longa trajetória, né, de problematização, ou seja, a construção de determinados fenômenos como um problema social, que emerge no bojo desse circuito transnacional desde finais do século XIX.
O que isso quer dizer? Basicamente, quando a América Latina começa a se desenhar como comunidades políticas nascentes, né, desde meados do século XIX, a gente já tem um olhar para a Europa, principalmente, buscando fontes de inspiração. Como é que eles, a civilização que desejamos ser, como futuro da nossa comunidade política, desenharam os códigos penais deles, entendem as condutas sociais desviantes deles, né, para que a gente possa pensar isso junto. Quem faz essa discussão de uma forma muito importante na América Latina é também uma autora da criminologia crítica, Rosa Del Olmo, e eu recomendo fortemente todos os livros da editora Revan, que contribuiu para a gente ter esse contato sobre o campo da criminologia crítica, né, no Brasil. Então, olhando para o fim do século XIX, esse contexto de comunidades políticas nascentes, desenhando seus códigos penais, o que a gente vai ver, e aí mostrando a durabilidade, né, dessa problematização do negro, né, é que no contexto pós-abolição, o que esses penalistas, ou esse circuito penal mais amplo, estava pensando ou problematizando, né, no desenho desse código penal que viria a formar essas nações, era como garantir a ordem social no contexto pós-abolição. Então, Joaquim Nabuco, né? Você tinha até uma diplomacia que operava a serviço desse circuito penal, buscando atualizar ou desenhar o melhor conjunto de regras, né, possível, tendo em vista essa centralidade do problema do negro nas sociedades pós-abolição. Em começo do século XX, e a Rosa Del Olmo chama a atenção nossa para isso, acontece uma coisa muito interessante que é um fenômeno que até então se concebia como inconcebível, que era pensar o centro de gravidade do problema da ordem nessas sociedades latino-americanas em função, não que se apague o problema do negro, como a gente sabe, né, são camadas que vão se depositando uma sobre a outra, mas uma centralidade dos brancos imigrantes europeus anarquistas, que chegam na América Latina como imigrantes, né, e começam a ser foco de um conjunto de efervescências da ordem social, e por isso se começa a pensar a sedição, a subversão, como também categorias com as quais se pudesse atualizar os códigos penais, né, na América Latina. Na década de 60, e talvez essa seja a cara mais estudada em relações internacionais, o que a gente vê é o terrorismo internacional pensado principalmente em função de estados comunistas entendidos como terroristas. A União Soviética passa a ser afirmada nos Estados Unidos como uma nação terrorista, né? Mas a partir dos Estados Unidos começa a haver uma efervescência de um debate sobre uma categoria, uma radicalidade, uma alteridade radical, né? Então, um outro que é inacomodável na nossa ordem social e por isso pode ser reivindicado como o máximo da periculosidade que se consegue imaginar naquele contexto histórico, né? Então, na década de 60, principalmente, a gente vai ver a efervescência, né, do tipo penal terrorismo no debate dos Estados Unidos e como isso começa já a entrar aqui via ditaduras cívico-militares, né? E no caso da Colômbia, para quem for ver a história desse país, eles passaram por uma ditadura militar na década de 50, Frente Nacional, né? E na década de 60, quando a gente tem uma constelação de golpes militares na nossa região, eles se afirmam como a democracia mais sólida, né, da América Latina. Então vejam que mesmo nesse contexto, o tipo penal terrorismo é igualmente entendido como útil para fins de controle social, né? Bom, quanto tempo? Tá tudo bem? Tá. O que a gente vê em comum nessa larga trajetória, né, que eu estou trazendo para você desde o século XIX até os dias atuais, claro que eu estou passando um pincel meio impressionista aqui em algumas coisas, a gente pode mergulhar em alguns temas se vocês quiserem, mas o que a gente vê em comum nessa longa trajetória é a circulação transnacional de saberes transnacionais, e o que eu acho interessante é que, embora sejam forças transnacionais, elas operam na direção de negociar nesse circuito os termos com que se dará a calibragem de cada código penal, né? Então buscando o fortalecimento do seu código penal nacional que esses profissionais do aparato penal circulam transnacionalmente, né? E no que toca a calibragem que toma a forma do tipo penal terrorista, ele acaba sendo incorporado como expressão de dois processos de fundamental importância. E quando eu digo de fundamental importância, é de fundamental importância mesmo, porque a gente ouve falar muito do inimigo público número 1, né, como se esse inimigo público tivesse um caráter político,
E, na verdade, um desses processos que eu quero chamar a atenção de vocês é que, crescentemente, a gente tem uma representação da violência, não somente na América Latina, mas no mundo, né? Que cada vez mais ela é pautada em termos de uma violência delinquencial. Então, mesmo quando a gente está falando de um terrorista, ou seja, a alteridade radical, a gente está destituindo essa alteridade radical de qualquer conteúdo político, tratando como delinquente máximo, né? O narcoterrorista, nesse sentido, é comum ao narcotraficante, é comum ao extremismo negro. Então vejam que as condições para a fusão de problematizações da violência, né, estão postas justamente para que esses fenômenos sejam entendidos como igualmente apolíticos, né? E o outro processo do qual o tipo penal terrorista é expressão é que a gente tem crescentemente na região um diagnóstico de que, para que seja fortalecida a democracia, né, nas sociedades da América Latina, é preciso mais violência. Para quem está acompanhando o Bukele em El Salvador, né, é uma associação do imperativo dos indicadores na nossa sociedade contemporânea, com um presidente que fala em nome olha, eu vou suspender garantias legais, né, do devido processo penal, para que a gente atinja um indicador que todo mundo deseja, mas ninguém quer falar, que é 0 taxas de homicídio durante um ano, né? Enfim, então a gente tem aqui a ideia de que é preciso ser mais implacável como democratas, para que a gente proteja a democracia de fontes de perturbação que corroem a democracia por dentro. E eu acho que apresentações anteriores ilustraram um pouco, né, das condições de possibilidade desse diagnóstico. Bom, e aí talvez, lembrei que eu tenho um slide agora, que ele é bem importante, mas talvez nenhum documento ilustre, né, o que está em jogo para mim no título dessa mesa, né, que a gente está falando aqui, como o documento que se chama Política de Segurança Democrática do Governo Uribe, né, que ele é aprovado em 2003, então a gente está, para quem não conhece tanto, né, 99, o ano de implementação do Plano Colômbia. Então a gente tem 4 anos depois, ainda nos primeiros 6 anos, né, da primeira fase do Plano Colômbia, a gente tem esse documento que passa, o que vocês estão lendo aí, a gente vai ler junto, mas é uma reação do governo Uribe a uma crítica que já povoava parte, né, da resistência às suas medidas, né, de pacificação na Colômbia, que afirmavam que as políticas de segurança desse governo ameaçavam a democracia. E olha o que ele diz pra gente. Ele não, né? O governo dele, como o Pedro também frisou. Não existe contradição entre segurança e democracia. Pelo contrário, a segurança garante o espaço de divergência, oxigênio de toda a democracia. Mas é preciso traçar uma linha nítida entre o direito a divergir e a conduta criminal. Somente quando o Estado castiga implacavelmente o crime e combate a impunidade, existem garantias para exercer a oposição e a crítica. A antítese da política democrática é o terrorismo, que pretende impor pela violência sua vontade sobre os outros com o custo de milhares de vidas civis. Bom, para finalizar, tem 3 pontos, talvez, que eu queria, a partir dessa fala, como uma zona de aterrissagem, assim, como eu comentei no início da minha fala, a plasticidade, né, com que o tipo penal terrorista veio a ser incorporado nos códigos penais, ela permite não só a durabilidade desse tipo penal ao longo de décadas, e vamos lembrar, de novo, da ditaduras cívico-militares para processo de redemocratização. Na Colômbia, da década de 80, você está numa Colômbia que reivindica globalmente pós-conflito, estamos no pós-conflito, pacificamos a nossa sociedade, pois segue pertinente o tipo penal terrorista para a sua, né, o seu entendimento de condutas sociais desviantes. A gente tem, eu tinha colocado uns exemplos aqui, o Obama, né, entra governo progressista e sai governo progressista, esse tipo penal persistindo, enfim, a durabilidade ligada a essa plasticidade. Mas a gente também vê ao longo das décadas, né, um espraiamento da repressão sobre cada vez mais condutas sociais entendidas como radicais, né? Só um exemplo aqui, né? A gente tem na Colômbia, como eu falei há pouco, a possibilidade de fusionar guerrilheiros e sindicalistas justamente porque são ambos perturbadores da ordem, uma perturbação que se entende cada vez mais aguda e, nesse sentido, delinquentes, igualmente, apolíticos, né, igualmente.
A gente tem, como o Pedro estava apresentando há pouco, né, o extremismo violento em torno principalmente da identidade da BII, Black Identity, né, identidade negra, ou assim denominada pelo FBI, ecoterrorismo, enfim. Só para dar uns exemplos para vocês aqui, a gente poderia ir muito mais além se a gente olhasse para noticiários, né, de alguns 5 anos ou 10 anos atrás, de governos na Colômbia, mas também no Brasil e na América Latina, que estavam falando sobre jornalismo investigativo sendo considerado como uma prática terrorista, governo Temer enquadrando, né, lideranças do MST como terroristas, né? Então a gente tem um espraiamento da repressão também por conta dessa plasticidade do tipo penal terrorista. E para finalizar, por que a gente tem esse entendimento de que, como o Pedro estava falando, né, nem todo radical é um terrorista, mas todo terrorista já foi um radical, que é o que está por trás da atualização desse vocabulário de terrorismo para extremismo violento, né, nos Estados Unidos. A gente também tem um efeito muito importante para a domesticação de radicalismos, né, operando aí, que é o autoconstrangimento das condutas sociais, a partir da ideia de que eu não quero ser identificada como um terrorista. Eu não quero ser parte de um aparato penal especialmente desenhado para terroristas e, nesse sentido, eu constranjo as minhas condutas sociais, já tendo em mente, né, essa prática de espraiamento da repressão sobre condutas assim entendidas. Enfim, eu espero ter deixado claro como isso dialoga com o processo de domesticação de radicalismos, né? E espero que a gente possa ter uma discussão bem radical sobre isso. Desculpa, gente, tô péssima.